Pô, mas, gente, pode dizer amém com vontade? Cara, não está muito legal não. Mas até o fim, se Deus quiser, Deus vai tratando o nosso coração, até lá a gente vai estar melhor. Eu, quando preparava essa mensagem, eu me lembrei de um tempo quando eu ainda era bem jovem, e esse trecho eu não coloquei no Jesus Está Vivo. Quem sabe, vindo um volume 2, ele entre. Mas eu nasci perto da praia, sempre gostei muito de praia. Meu pai me levava e começou a me ensinar, por exemplo, a pegar jacaré. Então, desde muito criancinha eu já pegava jacaré. Naquela época não existia nenhum tipo de prancha, assim, era só um toco de madeira que a gente cortava. Mais tarde começaram a chegar as pranchas de surf. E aí, quando eu tinha 15 anos, o surf começou a realmente crescer aqui no Brasil. Na verdade, eu ganhei minha primeira prancha quando eu tinha 12 anos. Naquela época, o surf era completamente diferente do surf de hoje. Naquela época, quem levava o surf a sério jamais iria admitir um patrocínio ser pago para praticar o surf. Jamais alguém aceitaria a ideia de competir, de participar de uma competição de surf. Quando o surf chegou no Brasil, ele trouxe aquela mentalidade havaiana de algo que era realmente uma filosofia de vida, era quase uma religião. E, de fato, as pessoas acreditavam que ali havia uma comunhão entre elas e o mar, como algo físico, não apenas metafórico, mas havia uma comunhão entre elas e o mar transmitia energia, uma energia vital para elas. Enfim, as pessoas realmente acreditavam nisso. Quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, algumas dessas pessoas que praticavam muito surf, muito bem, que chamavam a atenção pela qualidade do surf que apresentavam naquela ocasião, elas decidiram sair do Rio de Janeiro e se instalaram em Itaúna, Saquarema. E ali começaram a montar uma espécie de vila, uma microcidadezinha completamente alternativa e diferente de tudo aquilo que o Rio de Janeiro como capital representava. A ideia das pessoas que iam para ali, ou almejavam ir para ali, era ter uma vida realmente simples, era ter uma vida absolutamente desprovida de todo e qualquer luxo, conforto, e a ideia era passar a vida fazendo surf ali na praia de Itaúna, comendo peixe que pescaria eventualmente ali, e assim a vida passaria. Para a maioria dessas pessoas, esse tipo de vida era um sonho, era algo assim, idealizado com muito carinho no coração. E eu comecei a pensar em algo desse tipo, em realmente, quem sabe, eu poderia me mudar e ter esse tipo de vida totalmente alternativo nesse lugar, com essas pessoas que tinham, na verdade, muito mais bens financeiros, patrimoniais do que eu, já tinham ido. Pô, quem era eu daqui do fundo de Niterói, do canto de Niterói, para também tomar uma decisão dessas e ir? Isso foi antes de eu me converter. Eu me converti aos 20 anos de idade. E aí, então, todas essas coisas mudaram. Mas no meu coração, eu nutria essa ilusão, essa ideia de que eu poderia morar numa cidade alternativa e haveria um lugar alternativo onde a vida seria praticamente só diversão, só alegria, só faria o que eu gostasse de fazer e todas as pessoas que vivessem ali experimentariam essa mesma realidade. Nessa ocasião, estou falando de 1973, eu tinha 16 anos, surgiu um filme que foi um pouco mais fundo nessa proposta. O filme se chamava Horizonte Perdido, um romance de James Hilton, que diz que durante uma tempestade, um avião cai nas montanhas do Himalaia e os sobreviventes, procurando ajuda, começam a caminhar e encontram uma cidade perdida, uma cidade isolada de tudo,
Não era uma cidade comum, aquele ali era um mundo à parte, um mundo diferente de tudo que se possa imaginar. Apesar de ser no meio do Himalaia, era um lugar onde havia um clima excepcional, onde o tempo parou, as pessoas eram felizes, todos gozavam de absoluta saúde, ninguém ali envelhecia, não adoecia, não morria, e conviviam pessoas que descobrissem aquele lugar, vindas de todas as partes do mundo. Essas pessoas conseguiam viver em absoluta harmonia. E ele chamou essa cidade de Xangri-Lá. Xangri-Lá era essa cidade, escondida, poucos tinham acesso, longe de tudo, poucos a descobriam, mas lá a vida era perfeita, lá não havia problema, lá era um lugar ideal, era um lugar sonhado, aonde a maioria das pessoas gostaria de viver. Esse tipo de utopia tende a ocupar os nossos corações em algumas fases da nossa vida, tende a ocupar a nossa mente em alguns momentos. E Jesus, então, ensinou uma parábola em que ele fala desse assunto, em que ele toca nessa questão. E é esse o texto que eu queria ler com vocês nesse momento. Você pode abrir sua Bíblia para acompanhar a leitura em Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Lucas, capítulo 15, versículo 11, a partir do 11, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Vamos parar por aí. Ao ler essa parábola, a pergunta que fica é: o que teria levado aquele filho que tinha tudo, tinha fartura de alimento, tinha segurança, tinha afeto, tinha um pai atencioso, dedicado, que levaria um jovem com todo aquele futuro próspero pela frente a querer sair de casa e se aventurar num lugar distante, desconhecido? O que acontece com o coração daqueles que nutrem um desejo de sair maior do que o desejo de ficar? Gente, nós precisamos observar pelo menos 3 pontos para a gente responder a essa questão. Primeiro ponto, eu quero usar a figura que eu usei ainda há pouco no início, e eu queria dizer que acredito que esse jovem foi acometido pela síndrome de Xangri-Lá. Então, como eu vejo essa síndrome? Essa síndrome é a ideia de que nesse mundo decaído, nesse mundo afetado pelo pecado e pela rebeldia humana, talvez haja um lugar, talvez não um lugar físico, mas talvez haja um lugar onde as circunstâncias desse lugar, onde o contexto desse lugar possibilite um estilo de vida, assim como o que aconteceu no filme, no romance citado. Talvez exista um lugar não físico, mas que tenha condições, onde haja possibilidade de se ter uma vida maravilhosa, perfeita, só de alegria, sem crises e sem conflitos. As pessoas anseiam, desejam, buscam por um lugar assim.
percebem que se esse lugar existe, não é onde eu estou. Se existe um lugar assim, não é na minha casa. Se existe um lugar assim, não é por onde eu tenho andado. A minha vida tem sido muito, muito forte, tem sido muito tensa. Eu tenho passado por problemas muito difíceis. Se existe um lugar que possibilite uma vida efetivamente feliz, alegre, onde todas as circunstâncias, apesar desse mundo decaído, contribuam para que eu tenha uma vida sem crise, sem sofrimento, sem dores, sem problema, eu ainda não descobri onde é, porque eu não tenho vivido essa realidade. E de onde vem esse sentimento? Gente, o rompimento da nossa relação com Deus, o rompimento da nossa comunhão com Deus pelo pecado, gerou nos nossos corações, gerou na humanidade uma enorme angústia. Não é possível ao homem comum não se sentir angustiado. Não é possível as pessoas comuns não se sentirem aflitas, desesperançadas. O vazio existencial é terrível, é assustador. Eu me lembro do meu tempo antes da minha conversão. Graças a Deus tem pessoas aqui que foram educadas no Evangelho, nunca tiveram essa experiência de viver efetivamente no mundo. Graças a Deus por isso. Infelizmente, não foi essa a minha realidade. Eu vivi no mundo até os meus 20 anos. Aos 20 anos eu finalmente me converti. Mas eu me lembro essa angústia aterradora de botar a cabeça no travesseiro e de não saber o que será do futuro, não ter ideia de para onde eu vou, qual o sentido da vida, para que eu existo, o que eu estou fazendo aqui nessa terra. Como foi angustiante descobrir resposta para essas questões. Você certamente já ouviu a frase de Victor Hugo que todas as pessoas têm dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Todas as pessoas têm esse vazio, não adianta. Você pode pensar na pessoa que você considera mais bonita, mais rica, mais feliz, mais influente de todo o mundo. Essa pessoa tem dentro de si um vazio que ou Deus preenche ou não haverá o que a satisfaça. Ela pode ter chegado lá, ela pode ter alcançado todos os níveis de sucesso que você imagina que se você acontecesse, você se tornaria uma pessoa satisfeita, feliz e plena. Mas quando essas pessoas alcançam esses degraus, o vazio parece que aumenta, o vazio se torna ainda maior. Ela descobre que não é aquilo que satisfaz, e ela não sabe agora a quem recorrer, para onde ir, a quem buscar. Então pensamos, tem que ter um lugar diferente, longe disso tudo, onde as coisas sejam diferentes. Não é possível que a vida se limite a isso. Não é possível viver assim. Eu não quero mais viver assim. E aí surge a ilusão de que existe um lugar longínquo nesta terra que será diferente do lugar e da situação, da circunstância em que eu estou vivendo hoje. Um lugar onde os sofrimentos, as enfermidades e os problemas serão tratados com brandura, com leveza e, se possível, nem existirá na minha imaginação. Você vê que esse anseio por algo assim é tão real na humanidade, é tão forte no coração das pessoas, que você vê o que James Hilton chamou de Shangri-La, no filme citado Horizonte Perdido, é chamado de a Terra do Nunca, na história do Peter Pan, é chamado de um outro planeta, no filme Cocoon, é chamado de Terra Firme em O Segredo das Águas, produzido e estrelado por Kevin Costner. E a Bíblia, na parábola do filho pródigo, chama essa ilusão de a terra distante. O filho pródigo pegou sua herança e partiu para a terra distante. Esse é certamente
um dos motivos que levam muitos a sair. Provavelmente, essas pessoas nem chegam a traçar uma ideia tão complexa quanto a das histórias e romances que eu acabei de citar, mas elas realmente se iludem, acreditando que se saírem do contexto onde estão agora, se deixarem sua casa, sua família, ou seus amigos, ou algo assim, vão resolver a angústia do coração, vão resolver a aflição da alma. Você não tenha dúvida, o filho pródigo da parábola só partiu porque ele estava convencido de que a vida na terra distante seria de fato diferente e muito melhor do que a vida que ele estava tendo na casa do pai. Mas a gente vai para o segundo ponto. Só isso não seria suficiente para ele sair. Apenas ter essa convicção de que existe uma terra distante onde a vida é muito boa, não seria suficiente para fazer aquele jovem romper com tudo e partir. O segundo ponto ele precisou desprezar o amor pelo pai. Ele desprezou o amor pelo pai. Algumas pessoas chegam a pensar, a ponderar nessa possibilidade. Se eu sair, se eu romper com tudo que eu aprendi até hoje, tudo que eu vivi até hoje, todas as possibilidades que meus pais me deram, se de repente eu romper com esse negócio todo, for em busca de uma vida completamente diferente, sem influência deles, sem influência de amigos, sem influência de outras pessoas mais velhas, será que eu não vou encontrar essa satisfação, essa plenitude, essa alegria, esse negócio que eu busco? Pode ser que a vida na terra distante seja boa, mas e o amor do pai em casa? O amor do pai em casa, quando nós entendemos o contexto daquilo que temos tido, nós entendemos que pode ser bom, mas o amor do pai é melhor. Lá pode ser bom, mas o pai, ele me provê de tudo o que eu efetivamente preciso. Ele me dá afeto, ele me dá carinho, ele me dá atenção. Algumas pessoas pensam efetivamente, ponderam, julgam, amadurecem a possibilidade de sair, romper e buscar coisas novas. Mas quando se dão conta de tudo que tem, em algum momento de lucidez, elas pesam isso na balança e concluem: não vale o risco. O que eu tenho é muito caro, é muito nobre para eu arriscar tudo em busca de uma aventura desconhecida. Mas não despreze a lei do mercado. Sabe como funciona a lei do mercado? A lei do mercado é assim: se um produto existe em abundância, o preço dele cai. Se existe algo em muita quantidade sendo oferecido, nós deixamos de dar valor para essas coisas. Quando as tais coisas escasseiam, quando elas começam a ficar raras, então o seu valor sobe. Sabe qual é o problema? É que, infelizmente, a lei do mercado tende a vigorar nos nossos corações. Nós tendemos a desejar e a valorizar o que nós não temos. E nós tendemos a desprestigiar e desvalorizar o que nós temos. Quanto mais amor recebemos, mais nós tendemos a depreciar a pessoa que nos ama. Quanto menos somos amados, mais nós ansiamos para que aquela pessoa nos ame. Essa inclinação do nosso coração para a lei do mercado, a lei da oferta e da procura, ela vai tender a nos levar
por caminhos que são perigosos. Veja, para que aquele jovem partisse, ele precisou estar iludido de que a vida numa terra distante seria muito melhor que a vida que ele tem hoje, mas ao mesmo tempo ele precisou desprezar o amor do pai e tudo que ele tinha em sua casa. E aí chegamos no terceiro ponto. Aquilo que o fez fugir para a terra distante, a insatisfação com a vida, foi atrás dele e alcançou ele lá. E quando o alcançou com força, o alcançou com uma enorme intensidade. Se a gente continuar lendo o texto de Lucas 15, a partir do versículo 14, o texto diz: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Se ele se iludiu com uma terra distante de delícias, aventura e liberdade, na verdade o que ele encontrou foi uma terra de desprezo, miséria e amargura. Antes ele estava insatisfeito com a casa do pai, aonde ele tinha fartura de alimento, segurança e afeto. Agora ele fica grato com a oportunidade de cuidar dos porcos e inveja a sua comida. Antes ele estava iludido com a terra distante de prazeres, aventura e liberdade. Agora ele experimenta a terrível realidade de estar longe de casa, distante do pai, desprezado, amargurado e sem esperança. Antes ele tinha a graça do pai, que lhe provia em todas as áreas da sua vida. Agora, ele é um desgraçado, não tem mais graça, e ninguém se comove com isso. O texto é claro, ninguém lhe dava nada. Gente, que aplicações a gente pode fazer desse assunto, desse texto, para o nosso coração e para a nossa vida? A primeira aplicação que eu faço para mim é que no mundo real, nem sempre nós teremos a chance de voltar. Por isso, por favor, não parta, não vale a pena. Nos filmes citados, as pessoas depois, de uma forma ou de outra, elas no romance encontram a terra maravilhosa e o filme termina normalmente com tudo muito bem, tudo muito bonito. Na parábola, o filho teve a oportunidade e voltou para casa. O filho pródigo voltou. Mas a Bíblia, ela conta outras histórias que não tiveram o mesmo fim. Por exemplo, a história de Esaú. Esaú trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. E uma vez que ele trocou, não teve mais volta. Saul desobedeceu a Deus 3 vezes. Desobedeceu a primeira, desobedeceu a segunda. Quando ele desobedeceu a terceira, ele foi rejeitado. Não teve mais volta. Não teve como ele continuar reinando sobre Israel. Não teve como, pela linhagem de Saul, vir os reis que reinariam em Israel. Ele foi rejeitado, não teve mais volta. Amon possuiu a própria irmã. E o texto diz que depois ele sentiu grande aversão pelo que havia feito. Mas já estava feito. Uma vez que se consumou, não teve mais volta. Não teve como voltar atrás. Então, gente querida, não existe Shangri-La, não existe terra do nunca, não existe a terra firme no sentido do filme, não existe outro planeta como proposto em Cocum, não há felicidade longe da casa do Pai, só ilusão.
Então, por favor, não parta. Tudo que você encontrará longe da casa do Pai é mais sofrimento, é mais angústia, é rejeição, amargura, e pode ser que para sua escolha não haja mais retorno, não tenha mais volta. Você já ouviu aqui algumas vezes a frase, o desejo de Agostinho de Hipona, em que ele diz: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. O Senhor nos criou para termos comunhão com Ele, e nós não iremos nos sentir satisfeitos, nós jamais vamos nos sentir plenos, nós jamais seremos efetivamente alegres se nós não restabelecermos plenamente a nossa comunhão com o nosso Deus. Não depende do lugar, independe das circunstâncias, não depende do momento da nossa vida. A única influência decisiva para nós termos uma vida plena, de satisfação total, é o nosso relacionamento com Deus. Se nós estivermos em plena comunhão com Deus, nada tirará a nossa paz. Se nós estivermos em íntima comunhão com o nosso Senhor, nada tirará a nossa paz. Você tem acompanhado o conflito lá no Afeganistão, um assunto no meio dessa crise terrível que aflige o nosso coração, é nós sabermos que existem vários cristãos que estão no aeroporto de Cabul, estão nos arredores do aeroporto, estão em outras cidades e sabem qual vai ser o destino que eles terão quando o Talibã os encontrar. Mas boa parte desses cristãos, eu diria, nessas circunstâncias, todos os cristãos que estão lá têm íntima comunhão com o nosso Deus. Ouso dizer que se nós propuséssemos uma troca do tipo, o cristão de Cabul viria ocupar o nosso espaço aqui e nós iríamos para o seu lugar, vivermos a situação que eles vivem em Cabul. Eu digo para vocês que a maioria não aceitaria. Sabe por quê, irmãos? Porque nesse momento nós olhamos para eles e nos afligimos. Mas nesse mesmo momento, eles olham para a realidade que eles estão vivendo e eles pensam em seus corações com absoluta sinceridade. Quem somos nós? Por termos sido achados dignos de sofrer porque amamos o nosso Salvador. Quem somos nós? Por termos sido escolhidos, eleitos e capacitados pelo nosso Deus para, numa situação tão difícil como a que nós enfrentamos hoje, nós podermos estar aqui, permanecermos no nosso país e pregarmos o Evangelho para os nossos amigos. Digo para vocês que boa parte dos cristãos do Afeganistão, nesse momento, estão vivendo em grande alegria e exultando na presença de Deus, porque o Senhor os capacita a isso, o Senhor os prepara para isso. Se você perguntar, mas você acha que eles são obrigados a ficar lá? Não é uma causa humanitária, a gente deveria ajudá-los a sair? Eu acho que a gente deve proporcionar todas as possibilidades para aqueles que quiserem saírem. Mas eu tenho certeza que grande parte dos cristãos ali vão escolher, tendo oportunidade, vão escolher ficar. Porque não depende da circunstância, não depende da situação, não depende do momento, depende da comunhão com Deus. Aqueles que têm íntima comunhão com Deus serão plenos, felizes, profundamente alegres nesse mundo decaído, independente de toda e qualquer circunstância. Por isso eu digo para você que se você tiver na dúvida, ao invés de apostar que terá uma vida melhor
numa terra distante? Faça aposta de Blaise Pascal. Aposta tudo em Deus. Aposta tudo em Deus. Se você ganhar, você ganha tudo. Se você perder, você não perde absolutamente nada. A segunda aplicação que eu tiro para o meu coração é: aprenda a viver satisfeito com aquilo que o Pai lhe concede. Aprenda a viver satisfeito com aquilo que o Pai lhe concede. Eu vou te falar algumas crises que eu já passei na minha vida, pensando nesse assunto. Vocês sabem, eu sou neto de judeus, meu nome é Ben Simon, meu avô se chamava Moisés Arão Ben Simon, e eu cresci com uma biblioteca da Segunda Guerra Mundial lá em casa. Meu pai foi expedicionário, ele lutou na Itália. Então imagina, meu avô, sendo judeu, conseguiu, quando o nazismo crescia na Alemanha, na Europa como um todo, ali depois da Primeira Guerra e antes da Segunda, meu avô conseguiu vir para o Brasil. Meu pai nasceu aqui e depois o meu pai teve a oportunidade de voltar para lá e lutar na guerra lá contra o nazismo. Então, lá em casa tinha um quarto com todas as paredes lotadas de livros sobre a Segunda Guerra Mundial. Alguns livros não dá para citar aqui, mas, gente, a coisa foi muito terrível, a coisa foi pior do que a gente consegue imaginar nos nossos piores pesadelos. Então, uma coisa que muitas vezes me veio ao coração foi pensar o seguinte: por que eu não nasci naquela época? Por que eu não nasci na Europa alguns anos antes da Segunda Guerra, ou na Primeira Guerra, ou logo após a Primeira Guerra? Por que a minha família não foi levada para Auschwitz? Por que eu não estive em Auschwitz? Por que eu não fui assassinado em Auschwitz, nem esses meus parentes mais próximos, como meu avô, meu pai e minhas tias? Por que eu não tive que fazer a escolha de Sofia, que era dada às pessoas que eram em parte judeu e em parte alemães, de escolher entre dois filhos para que um fosse para o forno, ser morto, e o outro ficaria vivo? Por que eu não tive que fazer essa escolha? Por que nesse mundo de miséria a gente nasceu no Brasil? Por que veja, mais de 2 milhões de pessoas morrem de fome todos os dias. A cada 6 segundos, uma criança morre de fome no mundo. Por que eu nasci num país tão farto? Por que eu nasci num país que não sofre, pelo menos no momento, de uma carência tão grande? Ou não nasci em condições assim? Existem outros lugares em que a falta de liberdade é generalizada, em alguns países, como Cuba, China, os países comunistas, países islâmicos. As pessoas não têm liberdade, são absolutamente controladas. Mas nós nascemos num país livre. Nós podemos viajar para onde quisermos. Nós não somos torturados nem presos por causa da nossa fé, pelo menos por enquanto. Nós temos liberdade para ir e vir. Você percebe quantas coisas tremendas o Senhor nos concede, e como muitas vezes nós não damos valor a coisas tão boas que o Senhor tem nos dado, que nós temos tido. Eu acredito que se nós começarmos a ficar atentos a essas coisas, isso vai nos levar a termos uma noção de como Deus é bom com a gente, de como a vida que Ele tem nos dado é tão repleta de coisas boas e maravilhosas. Nós não podemos deixar que nossos corações fiquem entediados devido às nossas vidas serem vividas
sem problemas realmente graves. Eu sei que você tem problemas, eu também tenho muitos problemas, mas nós não enfrentamos alguns problemas tão intensos e por tanto tempo como esses problemas que eu acabei de citar. Meus irmãos, posso ser sincero com vocês? Eu não consigo entender como alguém pode considerar a vida cristã monótona. Eu não entendo como alguém pode considerar a vida cristã uma vida desinteressante. Veja, o que nós falamos aqui, semana após semana, o que nós lemos, aprendemos, entendemos e procuramos viver. Nós estamos falando de alguém que morreu e ressuscitou. Nós estamos falando de alguém que está vivo, que passou pela morte, mas a morte não pode deter, e ele está vivo, ele está entre nós. Nós estamos falando de alguém com quem nós podemos nos relacionar, que tem poder sobre a morte, poder sobre a vida, e que disse para nós que existe a vida eterna em um lugar incomparavelmente melhor, e que nós, através dele, podemos alcançar. Como é possível alguém achar monótono nós vivermos com alguém que, além de ter vencido a morte, além de ter ressuscitado, é alguém que fez com que pães e peixes se multiplicassem para alimentar uma multidão? Quem pode achar monótono viver com alguém que manda os pescadores arremessarem sua rede e elas quase se arrebentam de tanto peixe que vem depois de terem passado a noite sem conseguir pescar nenhum? Como nós podemos considerar monótono vivermos com alguém que é capaz de ordenar uma pessoa e aquela pessoa morta voltar a viver, curar as doenças, operar milagres, fazer maravilhas? Essa vida, a vida cristã verdadeira, ela pode ter muitos adjetivos, menos ser chamada de monótona ou de desinteressante. Se a nossa vida está assim, monótona ou desinteressante, você pode ter certeza que o problema não está com Jesus. Não está. Nós precisamos acertar o nosso coração. Irmãos, eu digo para vocês, não existe vida mais interessante para ser vivida nesse planeta do que nós vivermos com aquele que morreu por nós e ressuscitou e está vivo e está no nosso meio. Não existe vida melhor para nós vivermos. Não existe vida de aventuras mais incríveis, reais, não são ilusões. Não existe vida mais cheia de paz, de alegria e de satisfação do que a vida que é vivida com o Senhor, como o nosso Senhor. Se a vida tem estado monótona, o problema não é de Jesus. O problema não está na Bíblia Sagrada. Alguma coisa precisa ser feita, reconsiderada. Alguma coisa precisa ser revista no nosso coração. E eu quero terminar dizendo que existe um lugar absolutamente real, aonde não haverá morte, dor, pranto, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima daqueles que para lá forem. E a Bíblia chama esse lugar de céu. Existe um lugar que é ilusão e a Bíblia diz que é uma terra distante. Mas existe um lugar real, aonde isso é realidade, acontece mesmo, de verdade. E a Bíblia chama esse lugar verdadeiro de céu. Mesmo antes de nós irmos para esse lugar, nós já podemos começar a experimentar um pouco daquilo que virá. O que faz do céu, céu é a presença de Deus. Por isso, o lugar onde encontramos plena satisfação e vida abundante não é distante, está mais perto de nós do que muitos imaginam. Esse lugar é encontrado por todos aqueles que reconhecem seus pecados, se arrependem e decidem voltar
para os braços do Pai. Você pode dizer amém? Vou fazer uma oração. Senhor, ajuda-nos a vivermos essa realidade. Não queremos nos iludir como filho pródigo, desprezar aquilo que temos tido em nossas casas, aquilo que o Pai tem nos provido. Não queremos ver as bênçãos de Deus com desprezo, nem invejar a ilusão que o mundo nos oferece, mas nós queremos encontrar a plena satisfação que sabemos só encontraremos no nosso Deus. Então, Senhor, sonda o nosso coração, ajuda-nos a vermos o que precisamos acertar e que esse acerto seja feito com urgência, Senhor. Sabemos que a vida cristã não é desinteressante. Andar com Jesus pode ter, Senhor, muitos adjetivos, mas com certeza esse não. Então, é isso que nós buscamos: intimidade com o Senhor, andarmos com Jesus, vivermos com o nosso Salvador, nosso amigo, nosso querido, nosso Deus. Ajuda-nos a vivermos essa realidade. Desfaz da nossa mente toda ilusão do maligno, Senhor. Firma o nosso coração no Senhor. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.